Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Exposição Bíblica. Nós vamos tratar de um assunto muito interessante hoje. Abordaremos o Salmo de número 23, versículo 1. Mas antes de nós abordarmos o texto, eu gostaria que você deixasse aí os seus comentários, você pudesse também colocar a sua dúvida, ou até mesmo se você desejasse que algum assunto, outro assunto fosse abordado, então você pudesse colocar aí nos comentários para que futuramente possamos abordar então o seu assunto, tá ok? Então deixa a sua curtida aí, compartilha e Deus abençoe. Vamos lá para o texto do nosso estudo de hoje. O texto está no Salmo de número 23, versículo 1. As versões Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Revisada e demais, a tradução do versículo 1 é esta: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para nós entendermos esse texto, precisamos olhar para o seu contexto todo e também olhar para os originais. Se nós olharmos o texto no seu contexto todo, vai falar a respeito do Senhor. O texto trata a respeito de Deus, de Yahvé, o Senhor, Adonai. Então, o salmista vai abordando. Então, ele diz que o Senhor é meu pastor, o Senhor, que é o seu pastor, o faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, porque o Senhor é o seu pastor, então ele pode ter descanso na sua alma de tantas lutas e trabalhos que o salmista estava enfrentando. Então é isso que o texto está falando. Então é importante nós olharmos aqui para o contexto todo do Salmo 23. Mas logo no versículo 1, ele aborda e diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, ele faz uma afirmativa. Na sequência, a tradução para o português deste texto, não vou dizer que está errada, mas ela não está da forma correta. E nós precisamos ser fiéis ao texto bíblico para uma melhor compreensão, para a glória e louvor do Senhor. O próprio Deus nos diz que nós devemos ser fiéis em tudo. E também nós não podemos acrescentar ou tirar qualquer coisa que está no livro sagrado. E sendo assim, então nós olhamos para o contexto, o qual nós já falamos. O contexto fala a respeito de Deus, da pessoa de Deus. Normalmente, as pregações e estudos que ouvimos e vemos por aí dizem o seguinte, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu não vou ter falta de nada, porque Deus vai me prover. Quando nós olhamos desta forma, nós estamos tirando o foco, o Senhor, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, estamos tirando ele do centro do texto. E não só do centro do texto, como o centro de todas as coisas, e colocando o homem. O texto no seu original não diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, no hebraico, na língua hebraica, diz o seguinte, que Adonai, ou Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor. Ele a mim não faltará, ou não faltará a mim, que é a forma mais correta na tradução literal do texto. Então, se nós olharmos para essa tradução, ela está dizendo que o Senhor é o meu pastor e ele quem? O Senhor, não faltará a mim. Ou seja, o Senhor estará sempre comigo. E porque eu estou com ele e ele está comigo, então eu estarei sempre suprido da sua presença. Porque é a presença do Senhor quem nos supre. Normalmente nós temos ouvido pregações egocêntricas, onde o ser humano tem sido o centro das atenções. Como se Deus fizesse as coisas tudo por causa de nós. Mas a causa primeira de tudo é Deus. É para Ele que são os nossos louvores.
E a palavra do Senhor, a própria confissão de fé de Westminster, nos diz que o fim, né, o objetivo de Deus em criar o homem é para que o homem glorificasse a Deus e o gozasse para sempre, ou seja, se deleitasse em Deus para sempre. Então, quando aqui o salmista escreve: o Senhor é o meu pastor e ele, o Senhor, não faltará a mim, significa que eu vou ser suprido por Deus de todas as formas, principalmente com a sua presença. Porque se eu estou com a presença de Deus, as outras coisas todas são, ainda que sejam necessárias e importantes, mas elas se tornam secundárias. Porque com a presença dele, tudo é suprido por conta da sua perfeição, por conta do seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a versão correta deveria ser: o Senhor é o meu pastor, ele a mim não faltará. Então, precisamos ter esse entendimento, que ele, o Senhor, não faltará a mim. É uma promessa, e foi o salmista quem disse isso. Deus nos criou, nos chamou para a salvação, e ele é aquele quem tem provido todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo. Nós estamos vivos não por conta de nós mesmos, por causa do nosso mérito, boa saúde ou qualquer outra coisa, mas por conta da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Assim, precisamos entender: o Senhor é o meu pastor e a mim ele não faltará. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, e em breve estaremos postando mais um vídeo. Então fique aí, se você puder, faça o seu comentário, dê o seu ok, clique aí, curta o canal, e Deus te guarde, e até a próxima edição.